Irmãos, como nós cantamos hoje aqui, principalmente nessa última canção, nós abrimos a nossa boca e nós declaramos que Deus, ele é o quê? Ele é o Deus de promessas. Nós declaramos que Deus, ele continua movendo, Deus, ele continua operando, Deus, ele continua transformando histórias e tantas outras coisas. Sim ou não? E eu creio que isso é um fato. Isso é algo que todo mundo concorda. Todo mundo, se eu perguntar, você crê nisso? Todo mundo vai virar e vai dizer, sim, eu creio. Deus é isso tudo mesmo. E de fato a própria palavra do Senhor nos garante isso. A própria palavra diz que Deus não mudou. Se Ele não mudou, todas aquelas grandes coisas que Ele fez lá no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Então, se nós não conseguimos ver estas coisas, ou se nós talvez não estamos vivendo essas coisas, o problema não está em Deus. O problema está em nós, né? E essa é a realidade. E por que talvez nós não estamos vivendo isso? Porque nós não enxergamos estas coisas novamente? Porque nós não vemos esse Deus de milagres? Por que nós não vemos esse Deus de promessas? Por que parece que a gente canta uma coisa, mas parece que a realidade é outra no mundo que a gente está vivendo? Parece que a gente não sei, parece que canta sobre um Deus que a gente fala, declara, ele é poderoso, ele é isso, mas parece que na realidade parece que não funciona o negócio. Sim ou não? Você tem essa impressão também? Entendeu? E aí nos leva a refletir nessa questão. Aonde que está o problema? Né? Porque eu preciso solucionar esse problema para que a coisa flua. Né? Se der um problema num carro, né, eu preciso saber aonde que está o problema, ir lá e resolver, mexer naquilo. Para quê? Para que eu continue andando com o carro, certo? E pensando nisso, talvez o nosso maior problema seja de fato o que nós estamos falando sobre o mês inteiro, que é sobre oração. Porque a gente até fala muito sobre oração. A verdade é que a gente até ensina muito sobre oração. É tanta teoria, um prega uma coisa, outro prega outra, um ensina de um jeito e etc. E tudo isso é muito válido. Isso nos ajuda, isso nos dá um norte. Mas eu costumo dizer que falar sobre oração é a mesma coisa de eu pegar um homem, por exemplo, que é um agrônomo, e eu chamar ele aqui. E eu vou pedir ele para falar, cara, eu tenho essa semente aqui, eu gostaria que você me explicasse como que essa semente germina, qual o processo que ela passa. E esse cara vai falar, você pega essa semente, você vai plantar, aí você vai irrigar, essa semente vai sofrer um processo químico e tal, não sei o que, vai morrer. E ele vai te explicar exatamente como que aquela semente age ali naquela terra e daqui a pouco vai crescer e vai dar uma árvore. Aí talvez eu pego alguém lá, bem humilde, bem lá do roção assim, que nunca estudou nada, o cara não entende nada, e viro para ele e falo, olha, tá vendo essa semente aqui? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa semente, como que funciona? Ele vai olhar, rapaz, não sei não, eu não entendo dessas coisas aí, essas coisas desses meninos novos, estudiosos aí, né? Aí tudo bem. Aí depois que esse cara que é o agrônomo explicou, tá lá duas sementes na mão de um que entende, de um que sabe tudo na teoria e aquele monte de coisa, e de outro que não entende tanta coisa, quase nada. Aí os dois tá ali com a semente na mão. Vai mudar o quê? Vai crescer na mão deles? Não.
Aí vamos supor que esse cara que entende tudo fica com a semente e bota ela no bolso. O outro cara que não entende nada, ele vai lá, bota na terra, rega tudinho bonitinho. Aí passa um mês. Qual semente vai crescer? Aqui botou na terra. Mas o cara não entende nada. Mas ele plantou. Oração, basicamente, a gente pode falar o ano inteiro sobre oração. A gente pode trazer dados, a gente pode trazer versículos, a gente pode... Sabe? O nego pode subir aqui e falar coisas que você nunca imaginou sobre oração, dimensões, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no fundo, a única coisa que vai importar é se você ora ou não. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é: você tem orado? Não importa se você sabe como que fala, se você fala bonito ou se você não fala bonito. Não importa. A grande questão é quanto tempo e se nós temos orado. E você sabe se você tem ou não tem orado. E se você não tem orado, infelizmente você não vai colher nada. E aí isso explica porque talvez a gente entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, e a nossa vida nunca rompe, a nossa vida nunca muda. É sempre o mesmo problema, é sempre a mesma dificuldade. Toda hora você olha ali, a pessoa do mesmo jeito e vai, mas ela vem no culto, ela ouve palavra, e ela vem na EBD, e ela estuda. Ela posta versículo na rede social. Essa pessoa faz tudo. Mas falta uma coisa que é o essencial. Ela até lê a Bíblia. E Gênesis, Apocalipse. Isso é importantíssimo. Mas se essa pessoa não orar, nada disso vai acontecer. E nada disso vai mudar na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Em relação a isso, e aí agora eu quero que você abra em Josué. Abre em Josué. E a gente vai caminhando por aí. Josué. Depois de Deuteronômio aí. Antes de Juízes. Amém? Josué capítulo 1 fala assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Amém? Amém. Moisés ali tinha falecido, morto, e agora quem Deus levanta para continuar guiando o povo era Josué. Isso você já bem sabe. Deus levanta esse homem e Deus dá agora uma ordem. Fala: levanta, né, que eu quero que você passe ali o Jordão, quero que você continue essa peregrinação, essa caminhada. Então ele começa essa caminhada. E daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com oração. Aí, quando ele se dispõe a fazer isso, nessa preparação para passar esse Jordão e tudo mais, Josué, como um bom líder, ele manda 2 espias para averiguar o que iria ter à frente, o que eles iriam enfrentar, o que eles iam passar, né? E esses camaradas vão para lá, chegam numa cidade chamada Jericó. Você bem conhece ali a história de Raabe, né? Eles ficam lá naquela casa e eles, vamos dizer assim, averiguam tudo, olha, analisa, etc. E depois eu creio que vem até Josué e traz para ele as informações. Ó, tem isso, tem aquilo, tem muralha, nós vamos passar por isso, o rio tá assim, enfim, traz todo o boletim, né? Assim como Josué enviou, vai lá e espia, averigua o que tem. E eles vão, cumpre a missão e volta. E aí você vai, vamos dizer assim, a gente vai seguindo o texto. Quando chega lá no capítulo 3, né, e fala sobre a passagem do Jordão ali e tudo mais, ele fala para o povo se santificar. E aí chega no capítulo 4, né, aonde ele fala no versículo 5 o seguinte: um de cada tribo
E disse-lhe: passai adiante a arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhe direis que águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então Josué vai ali, vai guiando o povo, e chega nesse momento aonde eles fizeram duas coisas. Quais foram essas? Quando eles chegam ali diante daquele rio, você vai ver que quando eles põem o pé ali com a arca, a água foi cortada lá em cima na cidade, e eles começaram a passar com pés enxutos, né, para atravessar aquele rio. E aí Josué, ele faz ali duas coisas. Ele pega umas pedras, né, conforme as tribos ali, e fala: ó, levanta que nós vamos levar essas pedras aqui, né, quando nós for lá acampar, no lugar que nós for repousar lá, nós vamos edificar um altar lá. Só que antes de chegar lá e fazer isso nessas pedras, Josué também, ele ali onde estão parados no meio daquele rio, ele pega e levanta também algumas pedras e levanta ali também um altar. Faz tudo bonitinho ali. O interessante é que depois que todo mundo passa, você vai ver que o rio, as águas começam o quê? A correr novamente. Então imagina um rio bem grande. O cara vai e levanta um altar no meio do rio. Aí depois eles passam. A água volta a correr. A pergunta para se fazer é: quem iria ver aquele altar no meio daquele rio? Tem como? Só se a água for muito cristalina, um negócio assim, né? Coisa que não era assim. Então, assim, aquele altar que eles edificaram ali no meio daquele rio, era um altar que logo depois as águas iriam cobrir. Cobrindo aquele altar, ninguém iria ver que existia aquele altar. E o que eu quero pensar com você nessa noite? Falando sobre essa questão de oração, não é? Que o primeiro altar que nós devemos construir na nossa vida é o altar onde a Bíblia fala que nós devemos entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta do nosso Pai que nos vê em secreto. Quando nós entrarmos para orar, quando nós entrarmos para buscar, eles nos recompensará. Esse altar do secreto, esse altar do entrar para dentro do quarto e fechar a porta, é um altar que ninguém vai ver você construir. É um altar que não tem plataforma. É um altar de oração que não tem microfone. É um altar onde não tem aplauso. É um altar onde as pessoas vão olhar, as pessoas não vão olhar para você e vão falar: olha como Deus te usa. Nossa, mas você canta bem, hein? Não tem plateia, não tem nada. E esse é o tipo de altar mais difícil de construir na oração. Porque nós somos muito bons de fazer isso aqui, ó, na frente dos outros. Aqui a gente é muito bom em mostrar que a gente é espiritual. Aqui eu brinco que a gente faz aquela cara de unção assim, levanta a mão, dá um glória forte. Aqui todo mundo você olha e tá, ó, top. Mas ninguém sabe o que você vive dentro da sua casa. Isso é o mais difícil.
O problema é o altar do secreto. O problema é a gente levantar um altar aonde ninguém vai ver. E por que a gente não vive grandes coisas, como eu disse no início? É porque a gente não constrói esse tipo de altar. A gente quer construir o segundo altar que Josué aqui vai construir. Você vai ver lá no capítulo 4, no versículo 20, depois que eles passaram, chegaram lá, vai dizer assim, ó: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gigal, e por ali todo mundo que iria passar, iria ver aquele altar. E aquele altar é o altar top, é um altar que tem reconhecimento. As pessoas passam e olham, ó, aqui passou um homem de Deus. Aqui passou alguém que deixou sua marca, deixou um legado. Isso é errado? Não. É muito bom quando você passa, quando você vai num lugar, quando você vai numa igreja e que as pessoas reconhecem aquilo que alguém fez. Poxa, fulano passou aqui, ó. Né? Vamos pegar o exemplo assim, do nosso pastor. Nosso pastor passou lá em Vila Verde. Aí você chega lá em Vila Verde, você começa a conversar com as pessoas, começa a conversar com as pessoas da igreja. Quem era o pastor aqui? Ah, rapaz, que saudade que eu tenho dele. Ele construiu o altar dele lá em público também. Construiu um legado, construiu uma história e ficou marcado. E isso é muito bom e é necessário a gente deixar um testemunho, a gente deixar um legado. Agora, para que isso aconteça, você vai ver que em primeiro lugar foi construído o altar no secreto, aonde o rio veio, tapou e ninguém vê nada. Irmãos, a gente é muito ruim nisso, gente. Vamos ser sinceros. É uma luta para construir um altar no secreto. Porque a gente prioriza tudo. A gente prioriza o trabalho, a gente prioriza o TikTok, a gente prioriza o Instagram, a gente prioriza a TV, a gente prioriza o jogo no campo, um monte de coisa. Mas quando fala assim, a gente prioriza aquele filme que você vai até 10 horas da noite assistir, meia-noite, nossa, top! Aí quando dá domingo de manhã, cadê o cara na EBD? Tá com sono, tô cansado. Mas para assistir o filme a gente fica até tarde. Para ir jogar uma bola, eu vou longe. É doído ouvir isso? É. Mas é a realidade da nossa vida. O altar da oração, do fechar a porta, é difícil. Porque requer renúncia, requer esforço da nossa vida. E o interessante é que depois disso, você vai ver que Josué constrói esse altar ali do rio. Depois disso que Josué constrói aquele altar ali das pessoas verem. Aí continua, sabe, seguindo a história. Por quê? Porque o maior, talvez, desafio de Josué estava por vir. Qual desafio era esse? Que existia ali uma cidade que ele precisava passar por ela. Porém, essa cidade estava fortemente cercada. Essa cidade tinha uma muralha gigantesca. Essa cidade, se você, quando você vai lá pesquisar, essa muralha tinha não sei quantos metros de altura, de largura, não sei se era 10 metros ou algo do tipo. Era algo assim que, se fosse nos dias de hoje, acho que precisaria de um tanque de guerra bombardeando aquilo para derrubar, e olha lá se derrubasse. Não era qualquer muralhazinha, gente, não é um murinho de casa. Era uma muralha que tinha casas, como a de Raabe, morando ali em cima daquela muralha. Você já imaginou o tamanho disso? Como é que o povo daquela época iria conseguir romper um trem daquele, sendo que não tinha um helicóptero, não tinha bomba atômica, não tinha um tanque de guerra, não tinha nada naquela época. Era mal uma espada, talvez mal afiada. Lá antigo, gente, o povo não tinha nada disso. Talvez um arco e flecha, batia na muralha. Como é que rompe um negócio desse? Aí eu imagino Josué olhando para aquilo assim. Agora estreitou o negócio. E aí chega, por exemplo, no capítulo 5. Eu fico imaginando a cabeça de Josué.
Quando chega no capítulo 5, versículo 13, fala assim, ó, estando Josué de pé, ao pé de Jericó, estava ali, ó, próximo. Imagina Josué olhando o tamanho daquilo, porque uma coisa é ele ouvir a história dos espias. Ó, tem uma muralha que é assim. Talvez ele imaginou algo. Outra coisa é quando você vê e se depara com a realidade da coisa. Talvez ele imaginou que seria algo até menos. Aí ele se depara com aquela muralha gigantesca, está de pé, ao pé de Jericó ali. Aí ele fala o seguinte, ó, ele levantou os olhos e olhou. Quando ele faz isso, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegando-se Josué a ele, disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? O cara era corajoso, chegou ainda até ele, você já viu isso? O cara já tá vendo uma muralha gigantesca. Aparece um cara com uma espada na frente dele. E ele ainda tem a coragem de se achegar e perguntar assim, se é dos nossos ou é contra? Porque se for contra, aí piorou o negócio mais ainda. E aí, a resposta que ele tem é a seguinte, respondeu ele, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o seu rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu Senhor a meu respeito? E aí vamos lá, qual é a aplicação que traz isso para a nossa vida? Que muitas das vezes existem muralhas que nos impedem de avançar. Muitas das vezes tem uma Jericó na nossa frente que por mais que Deus te resgatou do Egito, por mais que Deus te libertou lá e você está caminhando, mas para chegar lá na terra prometida que eu quero representar como o céu, para chegar até no destino final, existe uma caminhada a se trilhar, sim ou não? Existem coisas para você fazer aqui na terra. E do mesmo jeito que Josué era guiado pelo Senhor, hoje nós também somos guiados. E o interessante é que quando ele levanta os olhos, eu lembro daquele versículo que fala assim, né? Como é que fala lá? Levantarei os meus olhos, levo meus olhos para o monte. De onde? Ele pergunta, me virá o socorro. O meu socorro? Então eu fico imaginando, ele levou os olhos. Quando ele levou os olhos para cima, aí apareceu o quê? O socorro. Você vai ver que Deus não envia qualquer anjo. Ele envia o quê? O príncipe do exército do Senhor, para falar com ele e dar a direção do que ele precisaria fazer para romper, para prosseguir, para conseguir vencer aquela muralha. E hoje nós também temos um guia, temos um líder espiritual. Do mesmo jeito que o povo lá tinha Josué, hoje quem é o nosso? Quem? Quem, gente? Espírito Santo. Também temos o pastor Sérgio, também é o nosso demais. Hoje quem nos guia em toda a verdade é quem, gente? O Espírito Santo. Se lá era o príncipe do exército, hoje é o próprio Deus. Aleluia. Habitando dentro de mim, dentro de você. Aí talvez a pergunta para nós fazermos, para nós e hoje refletirmos, e eu quero que talvez você saia hoje triste com você mesmo, angustiado. Você volta para casa hoje falando assim, eu preciso mudar. É o seguinte, por que a gente não consegue romper? Por que a gente para toda vez nessa maldita muralha da sua vida? Por que parece que as coisas não fluem? Se lá atrás tinha o príncipe do exército e deu direções para ele, hoje nós temos o Espírito Santo que também nos direciona e nos guia e nos caminha para que a gente rompa áreas da nossa vida. E por que a gente não rompe? Se ele habita dentro de mim, dentro de você. Hã? O que está faltando? Oração. Por quê? Porque a oração, infelizmente, a gente aprendeu. Parece que a oração é uma coisa de pedinte.
A gente aprendeu, parece que a gente tem uma mente escassa, uma mente ainda de escravo. Que a gente, quando imagina a oração, a gente só imagina ir buscar a Deus porque a gente tem uma necessidade. Porque a gente tem um problema e Deus abençoa nisso, meu Deus, e tal, e tal. Isso é errado? Não. Mas não é o principal que Deus quer. Porque o principal motivo que nós temos para orar é para que a gente entenda a vontade de Deus. É para que a gente ouça Deus. E isso só é possível, por quê? Porque antes de aparecer esse camarada, esse príncipe aqui do exército do Senhor, não apareceu de qualquer maneira. Teve uma construção de altar. Antes dele aparecer, Josué precisou construir o primeiro altar lá no secreto. De fechar a porta ali do quarto. Depois construir o altar fora ali. Aí depois ele apareceu. Agora eu vou falar com você. Falar com Deus, eu até falo. Agora, para mim ouvir Deus, não é de qualquer maneira. E a oração é muito mais para nós ouvirmos a Deus do que para eu informar algo a Deus. Deus, ele é, vamos dizer assim, onisciente. O que significa isso? Sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que antes mesmo de eu falar algo, antes da palavra vir à minha boca, Deus já sabe. Se Deus é sabedor de todas as coisas, se Deus já sabe o que eu vou falar, então oração é para mim informar a Deus alguma coisa? Se Ele já sabe? Não. Então entenda uma coisa, gente. Oração não é para informar a Deus. Deus já sabe. Se não é para informar, por que eu preciso orar? Se Deus, ele é todo poderoso. Se Deus já sabe o que eu estou precisando. Se Deus já conhece a minha necessidade. Se Deus já conhece a minha angústia. Se Deus já sabe qual é a minha muralha. Para que eu preciso falar uma coisa que Ele já sabe? Para que eu preciso falar algo que antes mesmo de chegar à minha boca Ele já conhece, gente? Aleluia. É porque a gente precisa também entender alguns princípios que o próprio Deus estabeleceu. E entendendo isso, fica mais fácil. Então, em Tiago capítulo 4, e hoje eu preciso ir bem pausado para que você entenda. Tiago capítulo 4. Vou até esperar você abrir. Tem gente folheando. Tiago 4. Não sei como está a sua versão, versículo 2, a minha está assim. Cobiçais e nada tendes. Logo matais. Invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pronto. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Para o gastares em votos, delitos. Então, existe um primeiro grupo. Esse primeiro grupo não alcança nada. E por que não alcança nada? Porque não pede, porque não ora. Se você não ora, já esquece. Você já sabe qual é o resultado. Não vai conseguir nada nunca. Aí tem um segundo grupo. Até pede. Até ora. Mas pede mal. Aí também não adianta. Então, fazer o que é certo da maneira errada também não flui. Ah, então, beleza, eu preciso orar. Mas eu preciso orar da maneira correta. E a oração, muitas das vezes, que nós hoje como igreja fazemos, é uma oração que eu fico imaginando Deus olhando do céu, falando assim, esse cara não entendeu nada ainda. Porque 80% da oração, às vezes, não vou generalizar, mas da maioria das pessoas, é um tipo de oração onde elas estão pedindo algo que Deus já explicitamente na Bíblia diz que já teria e já daria. O próprio Deus fala assim, olha, não fiqueis ansiosos, gente,
com o que comer. Não fica ansioso com o que você vai vestir. E Deus vem falando algo assim, olha, essas coisas, o Pai sabe que você precisa. Ó, gente, ó, começa a contemplar a natureza. Tá vendo aquele passarinho ali, ó? Ele não trabalha, Deus tá cuidando dele. Tá vendo aquela grama, aquela erva ali, ó? E Deus vem falando algo assim, gente, será que vocês observando isso, vocês não entendem que vocês valem muito mais do que isso? Se Deus está cuidando deles, não vai cuidar de nós? Então, às vezes, a gente fica pedindo coisas para Deus que talvez não precisaria nem pedir. A nossa oração deveria só agradecer. Ele sabe das nossas necessidades. Se você de fato é um servo e você vive com integridade e fidelidade, o que você necessita e precisa de fato, Deus não deixa faltar na sua vida. Aleluia. Então tem coisas assim que a gente fica pedindo a Deus, coisas vãs, etc. Que Deus fica olhando e falando, eu sei que você precisa disso. Só confia em mim, na minha palavra. E quando você vai ver de Gênesis a Apocalipse, e quando você vai observar aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, você não vê praticamente, é muito raro talvez, se você achar um ou dois que fica pedindo esse tipo de coisa. Essas coisas vãs, essas coisas pequenas. A oração desses caras é focada no reino, em proclamar o evangelho, em olhar como é que está a nação, em olhar como é que está o pecado, e o anseio deles por orar e por se colocar na brecha é porque eles olham uma igreja que está se desviando da verdade, e eles começam a clamar para que volte. É porque eles olham pessoas que estão frias na fé e começam a pedir a Deus que acende a chama. Você pode observar que é o tipo de oração que está na Bíblia. E a nossa oração é uma oração do eu. É para mim, eu quero isso, me dá aquilo outro. A gente às vezes não vai para oração para buscar, para ter intimidade, para construir um altar diante de Deus, um altar que ninguém vê, para conhecê-lo, para contemplá-lo. E é por isso que a gente não vive praticamente nada em Deus na profundidade, porque a gente é raso. A gente é superficial demais na nossa vida com Deus, na nossa devoção. Muitas das vezes a gente só vive aqui na igreja. Isso é difícil, irmão. Eu falo por mim. É uma luta viver isso no dia a dia, na segunda, na terça. Você falar assim, agora eu vou buscar a Deus. Agora eu vou tirar esse tempo. E é por isso que a gente não vive, talvez, o sobrenatural de Deus como nós deveríamos viver. E aí, beleza, existe o grupo que não ora. Existe um grupo que ora e ora mal. Então qual é o terceiro grupo? É que entende alguns princípios. E entendendo esses princípios, aí sim funciona. E qual que a gente precisa entender? É que a gente precisa buscar construir um altar diante de Deus no secreto, construir uma vida, para que a gente de fato busque no Senhor, ouça a orientação dele, assim como Josué ouviu, e obedecendo a essas orientações vai fluir. Em outras palavras, eu preciso orar alinhado com a vontade de Deus. Eu preciso orar de acordo com o que Ele quer. Glória a Deus. E eu orando alinhado com o que Deus quer, aí flui a coisa. E por que Deus quer que alguém construa um altar na oração? E por que Deus quer que alguém entenda a vontade dEle e ore a vontade dEle para que Ele faça algo na terra? É porque Deus, como eu disse, ele não quebra os seus princípios. Lá em Gênesis você vai ver que Deus criou o homem. E Ele disse, olha, domine o homem sobre a terra, sujeita ela. O que Deus estava falando? Eu dou a autoridade aqui na terra para vocês. Está na sua mão. Infelizmente, Adão, ele peca. Mas antes de pecar, Satanás não tinha poder nenhum de fazer nada. Quando ele peca, é como se ele passasse esse domínio, esse sujeito, a autoridade que estava na mão de Adão e passasse para Satanás. Aí começou tudo de ruim aqui na terra. E aí, Deus, não quebrando seus princípios, Deus ele não poderia tomar força de volta.
Porque foi um homem que deu essa autoridade para Satanás. E só um homem poderia tomar de volta, mas teria que ser um homem perfeito. E aí Deus se torna homem. Cumpre o que ele veio para cumprir, a sua missão, morre na cruz. Aí a Bíblia fala que ele pega de volta toda a autoridade. A Bíblia fala que toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Por que foi dada a Jesus? Não foi dada porque ele é o queridinho. Foi por merecimento, ele conquistou isso, morrendo lá naquela cruz. E aí agora toda essa autoridade, Deus ele não tem plano B. Deus ele tem o seu plano original e acabou. E o plano original de Deus é: domine o homem sobre a terra e sujeite. E Deus continua querendo que o homem domine a terra e sujeita ela. Deus continua querendo, porque a Bíblia fala que a ardente expectativa, a terra anseia pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus, que os filhos se levantem e com autoridade agora sujeite ela novamente. Entenda a vontade de Deus. Então, baseado nisso, agora Cristo tem toda a autoridade. E agora ele concede a autoridade para nós que somos a igreja. Só que para que algo aconteça, para que flua, eu preciso entender a vontade dele. Eu entendendo a vontade dele, eu vou orar a vontade dele. Eu orando a vontade dele, alinhado com Deus, aí é como se a gente desse tipo legalidade. Porque Deus deu autoridade para quem na terra? O homem. Aí quando a sua igreja, que é o representante dele da terra, declara, libera a sua palavra, a sua vontade, ora e clama, aí Deus vem e entra com providência na terra. Então, se eu não construir esse altar, se eu não tenho intimidade com Deus, eu não sei qual é a vontade dele para a minha vida, o que quer que eu faça, como que eu procedo, etc., como é que eu vou orar alinhado com a vontade dele? Para que eu viva e que algo funcione. E às vezes a gente ora, mas não está sincronizado. Não está, é como se Deus estivesse derramando a cachoeira aqui e eu estou aqui. Tá o tempo todo caindo a cachoeira, mas eu não estou. Agora, se eu alinhar certinho, aí o negócio flui. E foi isso que Josué viveu, ele construiu esse altar. Quando ele construiu, apareceu esse anjo, deu direção para ele, deu orientação, ó, a visão é essa. Ele estava o que? Alinhado, mesmo propósito, é essa? Sim, ok, então o que eu tenho que fazer? Ó, tem esse impedimento aqui, Senhor, tem essa muralha gigantesca, eu preciso romper, eu não consigo, não tem, humanamente falando, é impossível. E agora? Ó, agora você vai fazer o seguinte, ó. Aí ele começa falar exatamente o que ele precisaria fazer. E se ele obedecesse, aí aquela muralha iria ruir. E você conhece a história. Você vai ver, ó, em versículo 2 do capítulo 6, ó. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneira diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-a longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá, cada qual em frente de si. Isso é, ele deu detalhe, faça isso, coloca aqui, vai lá, homem de guerra, aqui e assado. Então, gente, quando a gente constrói também altar diante de Deus e busca ouvir alinhado com a vontade dele, quando a gente ora, Deus também dá direções para a nossa vida. E talvez tem coisas que a gente não está conseguindo romper, porque a gente não está conseguindo primeiro ouvir. Qual é a vontade dele? O que nós precisamos fazer? E se a gente não está conseguindo ouvir, é porque o altar lá não está sendo construído. O altar da oração, da intimidade, da busca. E aí, se eu não construo lá, primeiro, se eu não oro, eu não ganho nada. Se eu
vivo uma busca mais ou menos. Eu oro pedindo mal, não ganho nada também, não vai romper. E a única maneira de eu romper é se eu orar à vontade de Deus. Mas para isso, eu preciso ter o quê? Intimidade. Eu preciso entender. Por quê? Porque a oração, como eu disse, não é informar para Deus. Deus, ele sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa... Oração não é para mim dar conselho para Deus, como Deus não precisasse, Deus não soubesse o que tem que ser feito, gente. É eu que preciso ouvir. É muito mais para ouvi-lo do que para falar. Só que a gente gosta muito de falar. E a gente pouco ouve. E o que nós precisamos, eu creio, como igreja, é muito mais ouvir a Deus nesse tempo do que gastar tempo falando. Eu creio que a gente está entrando nesse tempo de ouvir a Deus. Glória a Deus. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Deus. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos as coisas que lhe pedimos. Mas só que, 1 João 5,14, como eu disse, essa é a confiança, de novo, que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Essa é a grande diferença da oração. Pedir alinhado com a vontade de Deus. Como o próprio Jesus orou, faça a sua vontade, não a minha. Ok? Então vamos lá. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pedis em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que clamar alinhado com a vontade de Deus mais uma vez. João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez Deus fala, ora, clama, mas alinhado com a minha vontade, com a minha palavra. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Tá vendo aí? Isso aqui faz a gente tremer até as pernas, né? Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ouvir, entender a vontade de Deus e orar alinhado. E aí quando Josué faz isso, você vai ver que lá no versículo 20 do capítulo 6, fala assim: gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantou o grande grito. Ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Quando eles construíram o altar, Deus apareceu, deu direção, através dessa direção, ele obedeceu. E quando ele obedeceu e colocou em prática, você vai ver que aquela muralha gigantesca, que aos olhos humanos era impossível romper, a muralha simplesmente ruiu e se espedaçou. E eles avançaram, conquistaram e continuaram marchando rumo à terra prometida. Então, a pergunta para nós fazermos nessa noite, baseado nesse tema, né, sobre vida de oração, é: primeiro, talvez se você não gravar tudo aqui, primeiro ponto, agora presta atenção: temos construído um altar de oração?
primeiro altar no secreto onde ninguém vê? É o primeiro ponto que você tem que se perguntar e eu tenho que me perguntar. Porque se isso aqui não tiver em prioridade, esquece o resto. Construiu isso daqui, você precisa entender que o Espírito Santo agora de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Não vai aparecer um anjo mais para você, é o próprio Deus te guiando. Aleluia. Que vai falar no seu interior. Mas para que fale no seu interior, você precisa estar sensível. Ok? Aí quando ele falar, ele vai te dar algumas direções. Ó, você precisa fazer isso. Você precisa parar de fazer aquilo. Isso daqui, ó, não é bom. A pergunta a se fazer é, eu e você, estamos dispostos a obedecer quando ele falar? Porque pode ter coisas que Deus vai nos pedir que vai doer. Vai machucar. Você vai engolir seco. Porque o problema de você buscar a Deus no bom sentido, né? Porque não é problema, com a intenção de ouvi-lo para romper, é justamente isso. Enquanto eu estou falando com Deus, tá tudo certo. O problema é quando Deus fala. E geralmente quando Deus fala, irmão, a perna estremece, gela por dentro, porque vai bater um temor. Aleluia. E é isso que a gente está precisando como igreja, ouvir a Deus. O próprio Deus, o Espírito Santo falando. E o interessante é que essa caminhada era para chegar na terra prometida. Mesmo que eles já tinham sido tirados do Egito, representando a salvação, tinha uma barreira. E essa barreira só ia ser rompida e eles só iam chegar no destino final se ela fosse destronada. Nós também, eu tô salvo, ok. Glória a Deus. Mas qual é a muralha de Jericó que tem te pedido de avançar para você fluir no sobrenatural de Deus? De nós como igreja. A gente precisa ouvir a Deus, né, nesse tempo. Glória a Deus. É o que? É a incredulidade? É a inconstância? É a falta de perdão? É a fofoca? Que a gente não consegue guardar a língua dentro da boca? E quando eu estou falando para você, irmãos, tudo isso está servindo para mim também, tá? Porque antes de doer aí, bateu aqui primeiro. Não pensa que eu estou tirando meu cavalinho fora da chuva não, que eu fui o primeiro a se molhar, então aguenta uma pancada aí também. Entendeu? Qual que é a muralha que tem te impedido de fluir? Aí é você com Deus. E é vocês construindo o seu altar, na oração, ouvindo a Deus, obedecendo. E quando você obedecer e eu obedecer, aí sim a muralha vai cair. E a gente vai ser tremendamente usado para a glória de Deus. Aleluia. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa. Ore. Construa esse altar. Porque se você não orar como diz Tiago, você não vai ganhar nada. E se você orar errado, se você orar fora da vontade de Deus, esquece. Você vai ficar pedindo um monte de coisa aí que Deus não está querendo fazer, Deus não está querendo te dar, e você vai ficar gastando só saliva. Apesar de que Ele é Deus galardoador dos que os buscam, né? Que o busca. Então, às vezes, Deus dá, assim, algumas coisas supérfluas, vamos dizer assim. Não é errado. Mas o que Deus mais anseia é que a gente ore a vontade dEle. E a vontade dEle é que o reino dEle venha a ser proclamado. Que a gente venha dar vida ao que estão perdidos. A gente venha buscar as pessoas que estão distantes. E que a gente venha viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E para a gente finalizar, eu gostaria que você se colocasse de pé. E você apresentasse diante de Deus e pensasse aí qual é a muralha que está na sua vida, que você não tem conseguido romper, né? E eu quero chamar o nosso líder aqui dos diáconos, o Enio, para fazer essa oração para a gente, né? E que você venha construir esse altar.
Glória a Deus. Vamos orar? Amém, Jesus. Senhor Deus, Glória a Jesus. nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala. Nesta noite o Senhor de fato falou aos nossos corações, Deus. Porque às vezes as muralhas não têm caído, é porque nós não temos dado ouvido ao Senhor. Nós queremos abrir os nossos ouvidos. Aleluia, Jesus. Porque nós temos certeza que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir. Glória a Deus. Já em Isaías 59, versículo 1 e 2, a tua palavra é bem clara que os ouvidos do Senhor não estão agravados, em outra versão não estão tapados, surdos, Aleluia. para que o Senhor não possa nos ouvir. E também no mesmo texto ele fala que as mãos do Senhor se encontram estendidas para nos abençoar. Então o empecilho de receber é somente nós. E nesta noite nós queremos, ó Pai, que toda a cadeia em nome santo de Jesus caia sobre terra nesta noite, para que nós possamos de fato sair daqui entendendo que nós precisamos do Senhor. Glória a Deus. E nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ainda tem falado à tua igreja. Glória a Deus. O Senhor tem levantado pessoas, ó Pai, e através dessas pessoas o Espírito Santo do Senhor tem se manifestado na boca delas, ó Pai. Então o tempo de receber é hoje, em nome santo de Jesus. Glória a Deus. E nós queremos receber como igreja do Senhor, o ensinamento do Senhor, e guardar em nossos corações, ó Pai, para que o amanhã seja diferente do hoje. Sim, Deus. Deus querido, Deus amado. Aleluia. Obrigado por cada família representada Sim, aqui meu nesta Pai. noite. Por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Sim, Nós te meu agradecemos, ó Pai, porque tiveram a oportunidade de mais uma vez ouvir a tua palavra. Sim, meu Deus. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua graça, porque a tua misericórdia ainda é sobre a humanidade, ó Pai. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia, Obrigado Jesus. pelo alimento cotidiano, obrigado Glória, pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado, ó Pai, porque nós não temos deficiência nenhuma e conseguimos ouvir ainda o Senhor, ó Pai. Aleluia. Obrigado porque os nossos olhos conseguem contemplar os feitos do Senhor. Sim, meu E são Pai. tantos, e às vezes, ó Pai, se passa despercebido, porque nós nos acostumamos com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. E nesta noite, pelo que nós ouvimos do Senhor, nós precisamos estarmos alinhados, e nós queremos estar, ó Pai, em nome santo de Jesus. Glória. Que o teu azeite continue caindo sobre as Sim, nossas meu Pai. cabeças. Estamos embaixo da torneira, embaixo da cachoeira, ó Pai, e nós recebemos a parte do Senhor nesta noite, em nome Glória santo a de Deus. Jesus. Abençoa cada um, ó Pai, nesta noite com o teu azeite, ó Pai. Que aqueles que se encontram fora da cachoeira possam se posicionar e se alinhar, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos e pedimos ainda, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor que se encontra viajando, ó Pai. Em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor levou em proteção, traga-o para nós, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, por cada visitante, por cada ouvinte, por cada palavra, por cada louvor que prestamos Glória ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade, em nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.